Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Muito bom dia, que a paz e a graça do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Para a nossa meditação de hoje, eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras em Hebreus capítulo 10, verso 25. Diz a palavra do Senhor: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O tema que eu quero tratar com vocês hoje é: não deixemos a nossa congregação. Quando o autor aos Hebreus escreve sua carta, ele a escreve para um grupo de cristãos que eram oriundos do judaísmo e que haviam experimentado a genuína fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. Esses cristãos precisavam de orientação acerca de algumas questões referentes às Escrituras. Em toda a carta você percebe o autor preocupado em mostrar que em Cristo se cumpre de fato a promessa messiânica, ou seja, que Jesus é de fato o Messias prometido e que todo o Antigo Testamento era sombra do que estava para vir e o que de fato veio é o nosso Senhor Jesus. Cristo é o cumprimento fiel das profecias do Antigo Testamento e nele nós temos a salvação. O autor enfatiza isso através de muitas comparações com o Antigo Testamento, afirmando categoricamente ser Jesus o nosso Redentor. Mas uma parte da carta também se dispõe a animar os nossos irmãos que estavam sofrendo perseguições dentro da própria sinagoga judaica. Muitos deles estavam sendo perseguidos, humilhados e criticados exatamente por causa da sua fé em Jesus. E estavam, por assim dizer, se sentindo cansados, sobrecarregados e desanimados de irem até a congregação e se reunirem com os demais ali na sinagoga. Mas o autor da carta diz que eles não devem deixar a sua sinagoga. O termo grego traduzido na sua Bíblia por não deixai-vos de vos congregar é epsinagoge, que significa não deixe a sua congregação. Isso me faz pensar, queridos, em como têm sido difíceis os tempos nos quais nós estamos vivendo atualmente. Aqueles irmãos, eles estavam se sentindo desanimados de irem à sua sinagoga, porque lá judeus não convertidos a Cristo os perseguiam e maltratavam. Mas vivemos uma geração onde muitos cristãos estão deixando a sua congregação, ou seja, estão deixando de irem aos cultos em suas igrejas, não porque são perseguidos, não porque ali dentro são hostilizados, odiados e maltratados, não por causa da sua fé, mas por causa de um profundo desânimo espiritual. Muitos dos nossos queridos irmãos em Cristo, mesmo antes de todo esse período da pandemia, negligenciavam com muita regularidade a presença na igreja. Não só me refiro aos cultos semanais, como terças e quintas, ou quartas e sextas, dependendo da agenda da tua igreja, mas eu me refiro ao próprio dia do Senhor, o domingo. Era muito comum em muitas famílias de muitas igrejas trocarem o dia do Senhor por qualquer outra atividade. Às vezes até trazendo profunda tristeza ao coração pastoral, quando deixam, por exemplo, de estar em uma escola dominical para estar em uma viagem, para estar no culto ou para estar em casa descansando, alegando com isso que trabalham toda uma semana e o domingo é o dia que tem para ir no seu sítio, é o dia que tem para visitar certos familiares, é o dia que tem para dormir até um pouco mais tarde. Ah, queridos, não deveria ser assim. O dia do Senhor deveria ser ansiado, aguardado por nós com muito amor e alegria. Deveríamos esperar toda a semana que chegasse esse dia
para então nos reunirmos com os nossos irmãos em Cristo. Mas ainda que seja grave a ausência à escola bíblica dominical, também observávamos, muitos de nós pastores, certa ausência às pessoas aos cultos à noite, sem motivo justificável. Às vezes, simplesmente resolveu-se agendar um outro compromisso nessa data, ou por um simples cansaço ou um simples mal-estar. O que nos choca em nossa geração é que as pessoas deixam a sua congregação por motivos muito pequenos. E então, queridos, veio a pandemia. E com a pandemia houveram os decretos de ordem estadual e municipal, ordenando o fechamento das igrejas por questão de saúde, por questões sanitárias. Mas muitos dos nossos estados no país, muitos dos nossos municípios já estão tendo os seus decretos apaziguados. E muitos municípios, as igrejas já estão novamente autorizadas a reabrir. Mas o que continua se observando é uma forte ausência. Talvez você dissesse assim: pastor, essa ausência é porque as pessoas estão temerárias de se contaminar. Mas às vezes não estão temerárias de se contaminar no seu setor de trabalho. Não têm temor de se contaminarem na ida ao mercantil. Não têm temor de se contaminarem viajando para outros municípios para visitar os familiares. Porque somente na casa do Senhor haveria esse risco de contaminação. É importante, então, entendermos um equilíbrio. É necessário todos os cuidados. É necessário só irmos quando nos sentirmos seguros para isso. Sim, é necessário todas as medidas para que o risco de contaminação chegue a zero. Mas o que também é necessário é que não negligenciemos a importante prática de congregar. Se o nosso Deus permitir, em breve, a maioria, se não todas as igrejas estarão funcionando novamente. E a pergunta que eu te faço essa manhã é: você irá se congregar? Você irá à casa do Senhor? Você irá ouvir a palavra de Deus? É muito, muito importante que você reflita acerca disso. Que você não deixe a sua congregação. E se você esteve frio até aqui, ore e peça a Deus que te renove, para que tão logo possamos nos reunir, nós nos alegremos uns nas presenças dos outros e ambos na presença de Deus. Não deixe a sua congregação. Antes, estimulem-se uns aos outros para que possamos nos reunir. Agora, irmãos, nós fomos impedidos por motivos sanitários. Mas e quando formos impedidos por motivos de perseguição? Deixaremos de congregar? Pense nisso. Então, tão logo o culto público volte, as portas se abram, vá à sua igreja. Não importa se você é presbiteriano, assembleiano, batista, qual é o estado, qual é a região da federação que você mora, mas o meu apelo como pastor é que você não deixe a sua congregação, que você visite a sua igreja, que você faça parte, porque eu tenho certeza que lá onde você congrega, há um pastor orando por sua vida e desejoso de reencontrar-se com você para comunhão e culto. Tome todos os cuidados. Só vá quando for seguro, mas tão logo seja, não deixe de ir. Tenha coragem para congregar. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Senhor, pedimos forças a Ti para colocar em prática a Tua palavra. Renova o nosso espírito, traz sobre nós alegria e sabedoria, para que jamais negligenciemos essa tão importante prática. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua santa e bondosa palavra.
Amém.